Olá, vamos para mais um dia de café com Lexio. Eu já estou com meu cafezinho aqui, prepara o teu café e vamos juntos começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje. Antes de fazer a primeira leitura, só uma correção, né? Que há alguns dias eu vinha pronunciando o Lexio do jeito errado. E aí, de forma muito... O amor fraterno, né? O Padre Márcio me mandou a mensagem aí, agradeço a ele pela correção. No latim é Lexio, então é o café com Lexio, certo? E eu fiquei muito feliz, primeiro, por contar com a audiência do Padre Márcio e segundo, por esse zelo e cuidado, né, que teve comigo de me mandar uma mensagem e me ensinar o jeito certo para a gente pronunciar. Então grava aí, ó, café com Lexio, e é Lexio Divina, tá bem? E outra coisa que eu quero falar é que hoje é um dia muito especial. Segunda-feira, 18 de setembro, é o dia de um santo que eu gosto muito, que é São José de Cupertino. Você já ouviu falar em São José de Cupertino? Ele é o padroeiro dos estudantes. E eu vou contar por quê, rapidinho. São José de Cupertino, quando ele nasceu, o pai dele havia falido, quebrado financeiramente, né? E ele nasceu num contexto muito pobre. Inclusive, parece que ele nasceu até num estábulo, assim, igual a Jesus, né? Ele nasceu num contexto realmente de muita pobreza. E por causa disso, por ter que fazer as coisas em casa e tentar ajudar, ele não conseguiu ser muito bem instruído, né? Estudar, enfim, e ter uma boa instrução. E a mãe dele sempre falava dos santos para ele, né? E sobretudo de São Francisco, o que fez ele gostar muito de São Francisco de Assis. E ele cresceu querendo muito entrar no convento, né? Entrar no convento franciscano, ser sacerdote, mas ele nunca foi aceito porque ele não tinha uma boa instrução, né? Ele não era instruído. Mas o que é que aconteceu? Ao longo dos anos, por causa da falência do pai dele, ele teve uma condenação, né, de que ele tinha que, como se fosse arcar com a dívida do pai, e o pai já não estava mais vivo, mas ele tinha que arcar com a dívida do pai, e aí isso acabou que junto com a mãe, né, que também pedia muito para ele ser aceito em algum convento, acabou comovendo um convento franciscano que aceitou ele, e a partir daí ele começou a fazer muito o trabalho braçal, né, no convento, mas no coração dele esse desejo de ser padre, de ser sacerdote, né? Mas ele não era bem instruído. E aí ele estudou, né, durante um tempo para tentar ser sacerdote, porque naquela época era bem difícil, né, para você se tornar diácono e depois sacerdote. E ele, durante todo o tempo de estudo dele, ele só conseguiu aprender uma palavra, uma passagem que ele sabia de cor. E quando chegou na prova para o diaconato, diante do bispo, o bispo falou exatamente para ele discorrer sobre aquela passagem que ele sabia de cor. A única que ele sabia da Bíblia inteira, né? Ele era muito, muito, muito amigo de Nossa Senhora, muito devoto de Nossa Senhora. E Nossa Senhora disse, eu vou resolver tudo, né? E resolveu mesmo. Porque aí ele passou, né, nesse exame para o diaconato, e quando foi fazer o exame para o sacerdócio,
o outro bispo que achavam todos muito bem preparados para aquele momento ali, acabou ordenando todos que estavam ali junto com José de Cupertino sacerdote. E ele teve muitos momentos de êxtase e levitações. Então ele é conhecido como o santo que voava, né? Porque voava com o corpo e voava com a mente também. E por causa dessa, digamos assim, dessa grande bênção, desse grande caminho que Nossa Senhora trilhou junto com ele para que ele alcançasse esse sonho de ser sacerdote, né? Mesmo com pouca instrução, né? O milagre aconteceu, e tantos outros milagres de curas, dessa questão mesmo, né? O santo que voa, aconteceram depois dele ter sido ordenado, dele ter alcançado essa graça. Ele é o padroeiro dos estudantes. E por sua humildade, né? A humildade de São José de Cupertino é comovente, é convertedora. Então, que nós possamos no dia de hoje nos alegrar por esse grande santo que mostra que Deus ele tem uma predileção, né? Junto com Nossa Senhora, tem uma predileção pelos pequenos, né? Que a gente possa ter o coração pequeno e humilde como São José de Cupertino, e que ele rogue por cada um de nós. Dito isto, vamos à primeira leitura. Primeira leitura de hoje, 1 de Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos os que detêm a autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Este é o testemunho dado nos tempos estabelecidos, e para o qual fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Doutor das nações na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, erguendo mãos santas, sem ira e sem animosidade. Na outra tradução fala sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então olha só a recomendação. Recomendo, pois, antes de tudo, que se façam, em uma palavra, oração. Então, antes de tudo, oração. E tudo é tudo, não é quase tudo. Antes de tudo, o Senhor nos exorta a rezar, botar o joelho no chão, erguer as mãos, pedir, orar, suplicar, elevar ações de graças, ou seja, ser uma pessoa grata, que louve e agradece a Deus todos os dias. Antes de tudo, oração. Então, perceba, antes de tudo que a gente vai fazer, vamos rezar. É a palavra que está nos exortando. Então, quantas vezes a gente tem uma decisão importantíssima para tomar, não reza. A gente vai sair de casa para fazer tudo que a gente precisa fazer, não reza. Nós vamos nos alimentar, nem para agradecer, abençoar o alimento, abençoar as pessoas que trabalharam para que aquele alimento chegasse até a nossa mesa, a gente esquece. Então, olha, antes de tudo, pedidos, orações, súplicas e ações de graças. Oração, minha gente. Mais uma vez a palavra vem nos mostrar o valor e o poder da oração. Foi assim com São José de Cupertino. São José de Cupertino tudo viveu por causa de um coração humilde que acreditava piamente. E aí perceba, pedidos, orações, súplicas e ações de graças. Precisamos pedir essa graça ao Espírito Santo, de tomar gosto pela oração, de cultivar a vida de oração, para que o Espírito Santo nos torne homens e mulheres de oração. Tem um objetivo, a fim de que levemos uma vida calma e serena. Aí eu pergunto a você, você quer ou não quer ter uma vida calma e serena? Com dignidade, com piedade, como diz a palavra. Então, quanto mais nós rezarmos, mais estaremos em estado de graça. Não é que a gente não vai ter problema, não é que a gente não vai ter adversidade, não é que a gente não vai ter sofrimento, porque sofrimento e adversidade faz parte da vida humana, é inerente à nossa vida. Mas, cultivando um hábito de rezar,
a gente vai estar sempre em estado de graça. E quem está em estado de graça sabe viver, porque vive conduzido pelo Espírito Santo, que é a sabedoria infinita, que tem toda a ciência. E quem reza não se mete em roubada. Quem reza não se mete em cilada. Eu vou dar um exemplo, Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc. Quando ela começou a ouvir as vozes divinas, né? Porque ela recebeu a visita de São Miguel Arcanjo, de Santa Catarina, de Santa Margarida, e ela recebeu também a visita de Nosso Senhor, né? Falando para ela. E aí quando disse que ela era escolhida para estar à frente do exército e vencer ali os ingleses que eram invasores da França, e ela ia coroar o rei, ela foi primeiro ela aceitar essa missão, né? Acolher, porque ela era jovem. Aí depois o que foi que ela foi? Ela foi em direção a esse rapaz que ela teria que, depois de vencer a batalha, ajudar a coroar como rei. Então, esse rapaz, ele trocou de lugar com outro, porque para pregar uma peça nela, para mostrar que ela não era aquela profeta que o povo estava aclamando. E ela não sabia quem era. E aí botou a roupa do rei lá no outro e ficou ali com a roupa do outro, né, escondido no meio do povo. E quando Joana d'Arc chegou, ela já sentiu que tinha algo falso ali. E ela olhou para ele e disse: você não é o rei. Pro camarada que estava vestido de rei. E começou a procurar no meio do povo até que achou a criatura e disse: você é o rei. Gente, o que é isso? Ciência. Sabedoria. Eu acho que isso aí são todos os dons juntos. Isso, mas em síntese, docilidade ao Espírito Santo. Porque nós precisamos ser dóceis ao Espírito Santo. E quando somos dóceis ao Espírito Santo, o Espírito Santo socorre. E a partir daí, quando ela encontrou o rei que estava escondido ali em meio àquelas pessoas, ele disse: é essa mulher que vai liderar o exército. Porque ele viu como um sinal claro que ela era de Deus. Então, a oração é muito importante para que a gente não caminhe de um jeito errado, para que a gente consiga ter um olhar espiritual sobre esta vida material que a gente vive. Aí, às vezes, a gente pede para todo mundo resolver o nosso problema e não pede para Deus. Apareceu algo que eu preciso resolver. Aí eu vou pedir a A, vou pedir a B, vou pedir a fulano, vou pedir a Beltrano, vou pedir a autoridade tal, vou pedir a autoridade tal, e não peço para a maior autoridade que está sobre todas as autoridades, que é Nosso Senhor. Então essa palavra vai dizer, pois antes de tudo se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graça. Peçamos ao Espírito Santo também essa graça, de termos um coração que louva, que agradece, que bendiz o Senhor, né? A fim de que levemos uma vida calma e serena com toda piedade e dignidade. Aí, eis o que é bom e aceitável diante de Deus. Que façamos isso, ou seja, Deus prefere quem reza e Deus pretere quem não reza. Óbvio, Deus vai preferir quem está falando com Ele, quem está pedindo a Ele, quem está confiando nele. Porque quando a gente não pede as coisas a Deus, mais ou menos é a gente dizendo que a gente não confia. Porque quando a gente vai fazer um pedido a alguém para resolver alguma coisa, a gente pede porque confia que a pessoa vai resolver. Quando a gente não pede para Deus, o que é que a gente está dizendo? Não, sem dizer, obviamente. Não, eu não confio. Porque se eu confiasse, eu pedia a Ele. Então Deus prefere quem reza e Deus pretere quem não reza. Ora, é óbvio que vai haver uma preferência por quem fala com Ele, por quem procura Ele para falar, para construir uma relação. Isso é natural, né? E aí, qual é o desejo de Deus? Deus quer o quê? Olha, final do versículo 4. Quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, a salvação e conhecimento da verdade. A salvação é o conhecimento da verdade, mas esse conhecimento ele comporta o empenho de toda a nossa vida. Não basta que eu conheça, eu preciso
empenhar a minha vida em viver essa verdade. E essa verdade não é uma ideia, essa verdade não é uma ideologia, essa verdade não é uma tese, essa verdade não é uma teoria, essa verdade não é uma narrativa, essa verdade é uma pessoa. E essa pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor, que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós precisamos botar fé, dar crédito, credibilidade, crer, confiar nisso que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa. Conhecer a verdade é conhecer a Jesus. E aí eu pergunto, eu e você, nós somos íntimos da verdade? Pois, nós somos íntimos de Jesus? E aí lá no final do versículo 5, vai dizer assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Por quê? Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é o intercessor por excelência. Porque nosso Senhor, ele sendo Deus, tomou a condição humana, tomou as nossas dores, homem das dores, tomou as nossas dores para si, para poder nos representar genuinamente. Por isso ele é o intercessor por excelência. Porque ele assumiu a nossa humanidade, apenas não assumiu o pecado. Mas excluindo o pecado, nosso Senhor Jesus Cristo assumiu toda a nossa humanidade. E por isso se torna esse intercessor por excelência, que nos representa diante do Pai. E no fim ele diz: quero, portanto, que os homens orem em todo lugar. É uma ordem. Então, pessoal, para a gente ir para o Evangelho, vamos pensar nisso. Orar em todo lugar, olha, antes das refeições. Não importa, não tenha medo de esconder a sua fé. Ou de esconder não, de viver a sua fé, perdão. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Fazer oração antes das refeições, agradecer a Deus, abençoar aquele alimento e abençoar as pessoas que trabalharam para que ele chegasse até aquela mesa. Quando você faz isso em casa, eu não estou dizendo para você erguer as mãos, mas faz uma oração sóbria, piedosa, agradece. Cria o hábito de rezar antes das refeições. Você vai criar o hábito nas pessoas que convivem com você. Quando você chega no restaurante, é como eu estou dizendo, você não vai erguer as mãos, puxar um grupo de oração na mesa, não. Mas só de fazer o sinal da cruz já é um ato de oração diante do alimento que você vai comer. Olha que bênção é você poder sentar à mesa com as pessoas que você ama para desfrutar de uma boa refeição. Cria esse hábito, né? Cria o hábito, vou viajar, não vou à missa. Não, 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 não. Vai viajar? No lugar que você vai, procura onde tem a missa e não deixa de ir à missa, porque é mandamento guardar domingos e festas. Você não pode usar a sua viagem de descanso como uma excusa, como uma desculpa para não ir à Santa Missa. Está no erro. Então, eu vou viajar, vai pegar o domingo, vou para um feriadão, vai pegar o final de semana. Tranquilo, vai, vive o que tem que viver, desfruta, né? O descanso do teu trabalho, o teu lazer com a tua família, com os teus amigos. Mas domingo é dia de Santa Missa. Então, lá onde eu estiver, eu vou encontrar uma igreja e tem, próxima no lugar, vai achar. E se você não encontrar, ou se por algum motivo não tiver, Deus está vendo o seu esforço para estar com Ele. Porque é uma ordem. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar. Diante de todas as situações da sua vida, entregue a sua vida em oração. Crie o hábito. Se torne um homem de oração. Se torne uma mulher de oração. Porque a sua oração tem um grande valor para nosso Senhor. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Vamos lá. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
Lucas 7, de 1 a 10. Aqui. Quando acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas palavras, entrou em Cafarnaum. Ora, um centurião tinha um servo a quem prezava e que estava doente, à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhes alguns dos anciãos dos judeus para pedir-lhe que fosse salvar o servo. Estes, chegando a Jesus, rogavam-lhe insistentemente: ele é digno de que lhe concedas isso, pois ama a nossa nação e até nos construiu a sinagoga. Jesus foi com eles. Não estava longe da casa quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra para que o meu criado seja curado. Pois também eu estou sob uma autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E a um digo, vai, e ele vai. E a outro digo, vem, e ele vem. E a meu servo eu digo, faze isto, e ele o faz. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E, ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha o valor e o poder da oração. Porque perceba, o servo do centurião, ouviu falar de Jesus e tinha um servo a quem amava muito. Mandou os anciãos dos judeus irem falar com Jesus. Isso já é oração. Isso ele mandou não, né? Enviou. Isso já é oração. Ele já botou a fé dele em Jesus. Jesus vai curar o servo que eu amo. Ele já está rezando. Quando ele envia um mensageiro para pedir por este servo, ele já está intercedendo. Isso já é oração. Essa palavra é sensacional. Aí olha isso. Quantas palavras você conhece que Jesus ficou admirado com essa fé? Olha o versículo 4. Estes, chegando a Jesus, rogavam-lhe insistentemente. É assim que a gente tem que rezar. Você quer muito uma graça? Você quer muito uma graça? Bote seu joelho no chão. Reze todo dia. Reze todo dia. Faça a sua parte, porque quem faz o trabalho difícil é Deus. Peça insistentemente. Peça, bote a sua fé em Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa. Deus está pronto. Ele quer, Ele deseja nos dar todas as graças que sejam para o nosso bem. A nossa oração, ela só não vai ser atendida se não for para o nosso bem. Se não for vontade de Deus para nós. Porque a vontade de Deus para nós, ela é muito melhor do que a nossa própria vontade. Porque a nossa inteligência nunca vai chegar, mas nem perto da inteligência do nosso Senhor. A nossa visão, ela é limitada. A nossa inteligência, o nosso é parcial, é imperfeito. Deus não, Ele vê tudo, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Percebe? Então, Deus só não vai atender a nossa oração se não for para o bem da nossa alma, se não for para a nossa salvação, se não for vontade de Deus para nós. Então, peça a graça a Deus. Você quer muito, peça a graça a Deus, peça insistentemente, porque você vai comover o coração de nosso Senhor. O nosso Senhor se comove com a nossa oração. Olha o versículo 6. O que é que Jesus faz? Jesus foi com eles. Jesus atende a nossa oração. Quando Jesus vê a reta intenção do nosso coração, a nossa súplica, o nosso clamor, que nós estamos colocando a nossa fé nele, ele quer nos atender. Se for da sua vontade, se for para o bem da nossa alma, o Senhor nos atenderá. E Padre George nos ensina uma coisa muito valiosa, que a primeira vez que ele falou isso no homilia, eu nunca esqueci. Deus não exige de nós vitórias, Ele quer nos ver lutando. A vitória quem nos dá é Ele. Agora façamos a nossa parte. E aí, aquela oração da Santa Missa.
né? O centurião ainda mandou outros amigos, quando Jesus já estava vindo em direção à casa dele, o centurião mandou outros amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo eu me achei digno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra, porém uma palavra, e o meu criado será curado. E qual foi a reação que essa fé, provocou em Jesus? Jesus ficou admirado. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado. E eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Perceba que ele ainda argumentou com fé. Jesus, eu estou sob uma autoridade, ele reconhecendo a autoridade de Jesus. Então eu tenho os soldados às minhas ordens. Se eu disser vai, um vai. Se eu disser vem, o outro vem. Argumentando porque com fé. Com fé. Dá para editar, né? Argumentando com fé, por quê? Porque ele sabia que aquele diálogo era fecundo, era frutífero. É isso que a gente precisa fazer, colocar a nossa fé em Jesus e argumentar com Jesus, mas com fé de que a vontade dele é muito melhor do que a nossa, e pedir essa graça ao Espírito Santo de tomar gosto, de ter uma vontade educada e fortalecida para a oração. Se você está aí até agora, deixa eu te dizer, hoje, 18 de setembro, pela intercessão São José Cupertino, eu e você, nós nos tornemos homens e mulheres de oração. Deus quer fazer de você uma mulher de oração. Deus quer fazer de você um homem de oração. Da palavra, sóbrio, digno de oração. Um coração dócil ao Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.